Otávio Albuquerque é um homem moldado pelo aço e pelo gelo. Aos 39 anos, ele é o pilar de um império financeiro, mas carrega uma cicatriz invisível, a traição pública de sua ex-noiva, que o trocou por um amigo íntimo às vésperas do altar. Desde então, ele jurou que o amor jamais seria uma variável em seus negócios. Quando as famílias Albuquerque e Vasconcelos decidem unir forças, o casamento com a jovem Letícia, de 23 anos, é tratado por ele como uma mera transação comercial, um contrato assinado em benefício da linhagem e do poder. Letícia, embora sensível, possui uma força silenciosa. Ela entra no casamento sabendo que seu marido é um estranho de coração fechado, mas está disposta a honrar a aliança de sua família. O destino, porém, muda o curso das coisas na noite de núpcias. Ao se aproximar para cumprir o que o dever exige, Otávio descobre que a pureza de Letícia é genuína. Ele é o primeiro homem em sua vida. O choque de ser o guardião de algo tão precioso derrete a primeira camada de gelo de seu coração, despertando um instinto de proteção que ele desconhecia. No entanto, a felicidade do casal é ameaçada pelo retorno de Helena, a ex-noiva manipuladora. Invejosa da nova posição de Letícia e desejando retomar o poder que perdeu, Helena trama um plano cruel. Durante um luxuoso jantar de gala, ela sabota a bebida de Letícia e tenta forjar uma cena de adultério em um quarto de hotel. Mas o vínculo entre Otávio e Letícia já é mais forte do que Helena imagina. Alertado a tempo, Otávio resgata sua esposa, e o que deveria ser uma separação torna-se o combustível para uma paixão avassaladora. A batalha se estende para o campo profissional, quando Helena, conhecendo os segredos de Otávio, tenta sabotar os documentos confidenciais da empresa. Enquanto Otávio luta contra o relógio para salvar seu legado, ele descobre que seu verdadeiro porto seguro é a mulher que ele antes via como um fardo. Entre o luxo dos escritórios e a intimidade do lar, o amor floresce, culminando na notícia que a poderosa linhagem dos Albuquerque tanto esperava, a chegada do herdeiro que transformará o homem implacável em um pai devoto. O salão de festas do suntuoso Hotel Gran Alencastro reluzia sob o brilho de lustres de cristal, que pareciam mimetizar a frieza no olhar de Otávio Albuquerque. Aos 39 anos, sua presença era uma força da natureza, magnética, mas devastadora. Ele ajustava os punhos da camisa de seda enquanto observava de longe a movimentação dos convidados. Para o mundo, aquele era o casamento do século, a fusão de dois impérios que dominavam o mercado de investimentos. Para Otávio, era apenas mais um contrato assinado, uma aliança de conveniência que selava o destino de duas linhagens poderosas. Ele não buscava amor. O amor era uma fraqueza que ele havia extirpado de seu peito anos atrás, quando a mulher que ele acreditava ser sua alma gêmea o traiu da forma mais vil, entregando-se a um de seus melhores amigos nas vésperas do altar. Aquela cicatriz o tornara o homem implacável que todos temiam. Um mestre da estratégia que não permitia que ninguém atravessasse suas muralhas emocionais. Do outro lado do salão, Letícia sentia o peso do vestido de noiva como se carregasse o mundo nos ombros. Aos 23 anos, ela possuía uma beleza etérea, mas seus olhos guardavam uma profundidade que ia além da juventude. Ela sabia o que se esperava dela. Criada em uma família onde o dever sempre vinha antes do desejo, ela aceitou o arranjo, com a resignação de quem entende que o sobrenome que carrega é uma joia cara, mas pesada. Ao olhar para Otávio, ela via um homem de beleza estonteante, porém esculpido em gelo. O distanciamento dele a intimidava, mas havia algo na solidão ostensiva de seu marido que a intrigava. Durante a recepção, as interações entre eles foram coreografadas. Sorrisos contidos para as fotos, brindes protocolares com os patriarcas das famílias e toques breves que não passavam de formalidades. No entanto, sempre que suas mãos se roçavam acidentalmente, uma corrente elétrica desconhecida percorria a espinha de Letícia, fazendo-a desviar o olhar, corada sob o véu fino. A festa terminou com a grandiosidade que o status exigia, mas o verdadeiro silêncio começou quando a porta da suíte presidencial se fechou atrás deles.
O ambiente era carregado de uma fragrância suave de orquídeas brancas e a iluminação era indireta, projetando sombras longas nas paredes de seda. Otávio retirou o paletó com gestos lentos e precisos, sem olhar para a esposa que permanecia imóvel perto da janela, observando as luzes da cidade. O contraste entre eles era gritante. Ele, o veterano das batalhas corporativas e das desilusões amargas. Ela, a jovem que parecia deslocada naquela atmosfera de luxo e expectativas carnais. O ar entre os dois estava denso, saturado de uma tensão que nenhum contrato poderia prever. Otávio se aproximou, seus passos ecoando suavemente no tapete espesso, parando logo atrás dela. O calor do corpo dele era um convite e, ao mesmo tempo, um aviso. Ele não tinha intenção de ser gentil. Em sua mente, Letícia era apenas outra mulher da alta sociedade, provavelmente habituada aos jogos de sedução que ele tanto desprezava. Ao tocar os ombros dela, sentiu-a estremecer sob seus dedos. Precisamos consumar o casamento, Letícia. Ele sussurrou perto de seu ouvido, a voz rouca e desprovida de emoção, como se estivesse ditando uma cláusula contratual. Nossas famílias esperam a continuidade da linhagem. Não há espaço para hesitações agora. Ele a virou lentamente, encontrando um rosto pálido e lábios que tremiam levemente. Otávio esperava encontrar tédio ou uma aceitação calculista, mas o que viu nos olhos castanhos de Letícia foi uma vulnerabilidade avassaladora, uma pureza que ele julgava não existir mais no mundo em que viviam. Enquanto ele a conduzia para a cama de dossel, cada movimento era permeado por uma estranha reverência que ele tentava sufocar com sua frieza habitual. O contato físico, inicialmente ríspido, começou a mudar de natureza. Ao desatar os laços do vestido, a respiração de Otávio falhou por um instante. Letícia não se movia com a malícia das mulheres que ele conhecera. Havia uma hesitação casta, um temor que não era de medo, mas de descoberta. Quando finalmente a intimidade se tornou inevitável, o mundo de Otávio girou em torno de seu eixo. Ele, o homem que acreditava já ter visto e sentido tudo, parou abruptamente ao perceber a realidade diante de si. O silêncio da suíte foi preenchido apenas pelo som do coração acelerado de Letícia. Otávio recuou 1 milímetro, seus olhos fixos nos dela, buscando uma explicação para o que acabara de descobrir. A revelação da inocência de Letícia atingiu Otávio como um golpe físico. Ele era o primeiro. Aquela mulher, que ele pretendia tratar apenas como uma sócia de conveniência, havia se guardado para aquele momento, entregando a ele algo que nenhuma fortuna poderia comprar. O cinismo que ele cultivara por anos começou a ruir. Ele a olhou novamente, não mais como um objeto de um acordo comercial, mas como um ser humano de uma delicadeza que exigia um cuidado que ele não tinha certeza se sabia oferecer. A frieza que era sua armadura começou a derreter, deixando-o exposto a um sentimento novo e perturbador. Ele se viu vivendo uma experiência que nunca imaginou, ser o único a desbravar o coração e o corpo daquela que agora era verdadeiramente sua esposa perante todas as leis, inclusive as da alma. O silêncio que se seguiu na suíte presidencial era tão espesso que quase se podia tocá-lo. Otávio, cujos batimentos cardíacos costumavam ser tão rítmicos e previsíveis quanto os gráficos de suas empresas, sentiu um descompasso violento no peito. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar o rosto de Letícia, que mantinha os olhos fechados, as pálpebras tremendo sob o peso da entrega. A descoberta de que ele era o primeiro homem em sua vida agiu como um solvente sobre a camada de gelo que ele cultivara por quase 2 décadas. Ele, que entrava naquela noite esperando apenas o cumprimento de uma cláusula biológica, via-se agora diante de uma responsabilidade emocional que suas planilhas não podiam mensurar. A vulnerabilidade dela não era uma fraqueza, percebeu ele com um sobressalto. Era um presente que ele não tinha certeza se merecia. Letícia abriu os olhos devagar, encontrando o olhar de Otávio. Ela esperava encontrar a mesma frieza cortante do altar, ou talvez a impaciência de um homem acostumado a ter tudo o que deseja no momento em que estala os dedos. Em vez disso, encontrou uma confusão silenciosa, um brilho de admiração contida que suavizava as linhas duras do rosto dele. "Por que você não disse nada?" ele perguntou, a voz agora um sussurro rouco,
perdendo a autoridade de antes. Letícia buscou a mão dele, tocando os dedos longos e fortes com uma hesitação que fez o estômago de Otávio revirar. Porque este é o meu lugar agora, Otávio. Eu não sou um contrato. Eu sou sua esposa. Ela respondeu com uma firmeza que contrastava com sua delicadeza física. Aquelas palavras ecoaram no quarto luxuoso, desafiando a lógica puramente comercial que os unira. Otávio não respondeu imediatamente. Ele se deitou ao lado dela, deixando que a penumbra do quarto escondesse a expressão de quem acabara de descobrir uma mina de ouro onde acreditava haver apenas terra seca. Pela primeira vez em anos, ele não pensou na traição de Helena ou na amargura que o definia. Ele sentiu o perfume de baunilha e flores brancas que emanava da pele de Letícia e, num gesto quase involuntário, puxou o lençol para cobri-la, protegendo-a do ar condicionado gelado e talvez de si mesmo. Ele sempre acreditara que o poder vinha da capacidade de não sentir nada, mas naquela noite, ao sentir o corpo pequeno de Letícia relaxar gradualmente contra o seu, ele percebeu que havia um tipo de poder muito mais perigoso, o de se importar com alguém. Os dias que se seguiram à lua de mel foram marcados por uma mudança sutil, mas profunda, na dinâmica da mansão Albuquerque. Otávio continuava sendo o CEO implacável que comandava reuniões com punho de ferro, mas seus funcionários notaram que ele não mais estendia as jornadas até a madrugada. Havia uma pressa contida em seus passos ao final do expediente. Em casa, os jantares, antes silenciosos e protocolares, começaram a ser preenchidos por conversas que iam além do mercado financeiro. Letícia, com sua inteligência perspicaz e sensibilidade artística, conseguia arrancar sorrisos raros do marido ao comentar sobre as pinturas que estava estudando ou a reforma do jardim de inverno. Otávio a observava como se ela fosse um enigma fascinante que ele precisava decifrar, palavra por palavra, gesto por gesto. Entretanto, enquanto a luz começava a entrar na vida de Otávio, as sombras do passado se moviam nos bastidores da alta sociedade. Helena, a mulher que um dia fora o motivo da ruína emocional de Otávio, observava de longe as notícias sobre o casal perfeito. A elegante vilã, cujos olhos eram tão frios quanto os diamantes que usava, não aceitava ter sido substituída por uma menina sem experiência. Para Helena, Otávio era um prêmio que ela havia descartado, mas que não permitia que ninguém mais possuísse, especialmente agora que o valor das ações da família Albuquerque havia disparado com o novo casamento. Ela começou a frequentar os mesmos círculos sociais, colhendo informações, alimentando seu ressentimento com cada foto de Letícia que aparecia nas colunas sociais. A tensão começou a se manifestar em pequenos detalhes, um buquê de flores anônimo entregue na mansão com um cartão enigmático, ligações que caíam assim que Letícia atendia. Otávio, percebendo a inquietação da esposa, tornava-se cada vez mais protetor, cercando-a de seguranças e mimos que ela aceitava com um misto de gratidão e preocupação. Ele sabia que o mundo em que viviam era predatório, mas não imaginava que a ameaça viria de uma ferida que ele pensava ter cicatrizado. Helena não queria apenas o dinheiro. Ela queria destruir a pureza que Otávio encontrara em Letícia, provando que ninguém, nem mesmo a doce esposa do magnata, era verdadeiramente inocente sob pressão. O palco para o primeiro grande confronto estava sendo montado, e o cenário seria a festa anual da Fundação Albuquerque, onde todos os olhos estariam voltados para o casal. O salão de festas da Fundação Albuquerque exalava uma opulência que beirava o intimidador. Colunas de mármore sustentavam o teto afrescado, e o tilintar das taças de cristal de Baccarat compunha a trilha sonora de uma noite que deveria ser o triunfo público do novo casal. Otávio, impecável em um smoking sob medida, mantinha a mão possessivamente pousada na curva das costas de Letícia. Ela deslumbrava, em um vestido de seda azul noturno que realçava a alvura de sua pele e a serenidade de seu rosto. No entanto, sob a superfície de perfeição, Letícia sentia um formigamento de ansiedade. Ela percebia os olhares curiosos da elite, mas era um olhar específico que a fazia buscar refúgio no calor do corpo de Otávio, o olhar de Helena.
Helena surgiu entre os convidados como uma aparição esculpida em veneno e elegância. Usando um vestido vermelho carmesim que desafiava a sobriedade do evento, ela se aproximou do casal com um sorriso que não alcançava seus olhos gélidos. "Otávio, querido, e esta deve ser a famosa Letícia", disse ela. A voz carregada de uma falsa doçura que fez os pelos do braço de Letícia se arrepiarem. Otávio tensionou a mandíbula, sua expressão tornando-se uma máscara de granito. "Helena, não sabia que estava na lista de convidados", ele respondeu, a voz cortante como uma lâmina. A vilã apenas riu, um som seco e melódico. "Negócios e prazer sempre se misturam nesta cidade. Você sabe disso melhor que ninguém." Enquanto Otávio era solicitado por um grupo de investidores estrangeiros para um brinde inevitável, Helena aproveitou a brecha de segundos. Com a agilidade de uma serpente, ela se aproximou do garçom que carregava a bandeja de champanhe destinada à mesa principal. Em um movimento quase imperceptível, fruto de semanas de planejamento e suborno, ela deixou cair um fino pó cristalino na taça que Letícia certamente pegaria. "Um brinde à nova senhora Albuquerque", murmurou Helena para si mesma, observando de longe enquanto Letícia, sentindo a garganta seca pela tensão, aceitava a bebida e tomava um gole generoso, buscando coragem no líquido efervescente. Minutos depois, o mundo de Letícia começou a girar de forma distorcida. As luzes do salão tornaram-se borrões ofuscantes e as vozes ao redor transformaram-se em um eco incompreensível. Sentindo uma onda de calor anormal e uma fraqueza que lhe roubava as forças das pernas, ela tentou procurar por Otávio, mas a figura dele parecia se afastar em um corredor de sombras. Helena, surgindo ao seu lado como um anjo de guarda sombrio, passou o braço pela cintura de Letícia. "Você não parece bem, querida. Deixe-me ajudá-la a encontrar um lugar para descansar", sussurrou a ex-noiva. Incapaz de protestar, com a consciência esvaindo-se, Letícia permitiu ser conduzida para longe do salão principal, em direção às suítes reservadas do hotel anexo à fundação. No quarto escurecido, Helena orquestrava o golpe final. Um funcionário do hotel, comprado com uma quantia que mudaria sua vida, já aguardava dentro do quarto. A instrução era simples. Ele deveria retirar a camisa e deitar-se ao lado da jovem dopada, criando a imagem perfeita de uma traição sórdida. Helena ajeitou o corpo de Letícia na cama, desarrumando-lhe o cabelo e as alças do vestido com uma satisfação doentia. Ela queria que Otávio visse a pureza que ele tanto protegia sendo manchada no mesmo cenário onde ele um dia fora traído. A simetria da vingança era para Helena uma obra de arte. Ela então enviou uma mensagem anônima para o celular de Otávio, contendo apenas o número do quarto e uma frase curta. Sua esposa encontrou um consolo mais jovem para a sua frieza. No salão, Otávio sentiu um aperto súbito no peito ao não encontrar Letícia onde a deixara. Ao ler a mensagem, seu primeiro instinto foi o de uma fúria cega, a velha dor da traição passada rugindo em seus ouvidos. Mas algo estava diferente. Ele conhecia o olhar de Letícia, a verdade que ela entregara a ele na noite de núpcias, a forma como ela o tocava com reverência. "Não ela", ele rosnou para si mesmo, os olhos faiscando com uma inteligência perigosa. Ele não correu para o quarto como um homem traído buscando flagrante, mas como um predador protegendo seu território. Ao arrombar a porta da suíte, a cena diante dele era devastadora para qualquer outro homem, mas Otávio viu além do cenário montado. Viu o suor frio no rosto de Letícia e o nervosismo palpável do funcionário que mal conseguia sustentar o olhar. O estrondo da porta se abrindo ecoou pelo quarto como um trovão, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizador. Otávio parou na soleira, a respiração pesada, os punhos cerrados ao lado do corpo. O funcionário do hotel, pálido e trêmulo, tentou se afastar de Letícia, que jazia inconsciente, alheia ao caos que a cercava. A fúria de Otávio era uma chama fria. Ele não gritou, não avançou cegamente. Seus olhos percorreram o quarto com a precisão de um caçador, notando a taça de cristal caída no tapete e o suor anormal no rosto de sua esposa. Ele sabia com a certeza de quem já havia caminhado pelo inferno que Letícia jamais faria aquilo. A pureza que ele descobrira na noite de núpcias não era uma máscara, era a essência dela,
e alguém havia tentado manchá-la da forma mais covarde possível. Saia daqui antes que eu esqueça as leis que regem este país, sibilou Otávio para o homem contratado por Helena. A voz era baixa, carregada de uma promessa de destruição que fez o funcionário fugir pelo corredor sem olhar para trás. Otávio caminhou até a cama e sentou-se ao lado de Letícia, pegando-a nos braços com uma delicadeza que contrastava com a violência de seus pensamentos. Ele a aninhou contra o peito, sentindo o calor febril da pele dela e a respiração errática. Naquele momento, a barreira final de seu coração se rompeu. Ele não a via mais como um dever ou um contrato. Ela era sua vida, e a dor de vê-la vulnerável era 1000 vezes pior do que qualquer traição que ele já tivesse sofrido. Eu estou aqui, meu amor. Ninguém mais vai tocar em você, ele sussurrou, beijando-lhe a testa enquanto a envolvia em seu paletó, protegendo-a da vergonha que tentaram lhe impor. Enquanto Otávio levava Letícia para a segurança de sua mansão, Helena observava de uma sombra no corredor, os dedos cravados na bolsa de grife. O plano não saíra como esperado. Ela previra um escândalo público, gritos e um divórcio imediato. Ver Otávio carregar Letícia com aquela devoção protetora acendeu nela um ódio ainda mais profundo. Ela percebeu que não estava mais lidando com o homem ferido que conhecera anos atrás. Ele havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar, mas Helena não era mulher de admitir derrota. Se não pudesse destruir o casamento dele através da moral, destruiria o que ele mais amava depois de Letícia, o seu império. Ela conhecia os códigos, as senhas e os esconderijos de Otávio, resquícios de um tempo em que ele confiava nela cegamente. A noite avançava sob um céu carregado de nuvens pesadas, refletindo o estado de espírito de Otávio. Após deixar Letícia sob os cuidados do médico da família, que confirmou a sedação por substância química, ele se trancou em seu escritório. O relógio de parede marcava as 3 da manhã, quando um alerta silencioso brilhou na tela de seu computador pessoal. Alguém havia acessado o servidor central da empresa a partir de um terminal interno. Helena, usando um antigo cartão de acesso que ele tolamente nunca cancelara, aproveitara a confusão do evento para se infiltrar na sede da Albuquerque Investments. Ela estava atrás dos contratos de fusão, documentos que, se vazados ou alterados, causariam um colapso financeiro sem precedentes e destruiriam a reputação das duas famílias. Otávio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou para a porta do quarto onde Letícia descansava e depois para as chaves do carro sobre a mesa. O conflito era dilacerante. O homem de negócios precisava salvar o patrimônio, mas o marido não queria sair do lado da esposa convalescente. Foi o toque suave de uma mão em seu ombro que o despertou. Letícia, ainda pálida e cambaleante, estava de pé na porta do escritório, envolta em um robe de seda branca. "Vá, Otávio", ela disse, a voz fraca, mas carregada de uma determinação que o surpreendeu. "Eu estou bem agora. Não deixe que ela tire de você o que você construiu com tanto esforço. Eu estarei aqui esperando por você." Aquelas palavras foram o combustível que Otávio precisava. Ele a beijou com uma intensidade desesperada, um selo de promessa de que voltaria para ela. O trajeto até a empresa foi feito sob uma chuva torrencial, os pneus do carro de luxo cortando o asfalto, como se estivessem em uma pista de corrida. Ao chegar à sede de vidro e aço, o silêncio do prédio era sinistro. Ele subiu pelo elevador privativo, o coração batendo no ritmo da urgência. Ao entrar em sua sala, encontrou a luz do monitor acesa e a silhueta de Helena debruçada sobre os arquivos confidenciais. Ela segurava um pendrive, um sorriso triunfante nos lábios vermelhos. "Tarde demais, Otávio", ela disse, a voz ecoando no escritório luxuoso. "Amanhã o mercado saberá que os Albuquerque não passam de uma fraude." O olhar de Otávio, que Helena esperava encontrar estilhaçado em desespero, estava mais cortante do que o aço das vigas que sustentavam o arranha-céu. Ele caminhou lentamente para dentro da sala. O som de seus sapatos de couro no assoalho de madeira nobre, ecoando como uma contagem regressiva. A chuva batia furiosamente contra as imensas vidraças, criando um cenário de isolamento absoluto. "Você sempre subestimou minha capacidade de antecipar traições, Helena", ele disse, a voz num tom tão baixo que era quase um rosnado.
Ele parou diante da mesa, cruzando os braços com uma calma que a desestabilizou. Helena apertou o pendrive entre os dedos, o sorriso começando a fraquejar. O que quer dizer com isso? Eu já tenho os dados. O contrato da fusão com os Vasconcelos está aqui. Se eu apertar uma tecla, o mercado saberá das cláusulas ocultas que você tentou esconder. Otávio soltou um riso seco, desprovido de qualquer humor. Aquelas cláusulas que você encontrou no servidor secundário, elas foram plantadas há meses, especificamente para quem tentasse invadir o sistema usando credenciais obsoletas. Ele se aproximou mais um passo, a sombra de sua figura imponente, engolindo a de Helena. Você não está segurando o futuro da minha empresa, Helena. Você está segurando a prova da sua própria invasão de propriedade e espionagem industrial. Cada movimento seu nesta sala foi gravado em alta definição e enviado em tempo real para o departamento jurídico. O rosto da vilã empalideceu instantaneamente. A cor carmesim de seus lábios, agora parecendo uma mancha de sangue em uma máscara de gesso. A arrogância que a sustentava desmoronou, dando lugar a um pavor gelado. Você não faria isso. Ela gaguejou, recuando até bater contra a vidraça molhada. Nós tivemos uma história, Otávio. A menção ao passado foi a gota d'água. Otávio deu um soco seco na mesa, fazendo os objetos saltarem. História? Você chama de história a forma como me usou e me descartou? O que eu sinto por Letícia? Isso sim é uma história. Ela me deu a única coisa que você nunca teve: lealdade. Ela se entregou a mim com uma pureza que você sequer consegue conceber. Naquele momento, Otávio percebeu que a vingança contra Helena não era o que ele buscava. O que ele queria era a paz que só Letícia lhe trazia. Ele acionou o interfone, chamando a segurança do prédio. Helena foi escoltada para fora, não com a dignidade que sempre ostentou, mas como uma criminosa comum, enquanto o sol começava a romper timidamente as nuvens carregadas de uma madrugada exaustiva. Ao retornar para a mansão, o silêncio não era mais opressor, mas acolhedor. Otávio subiu as escadas com o peso de 1000 batalhas nos ombros, mas seu coração estava leve. Ao abrir a porta do quarto, encontrou Letícia acordada, sentada na beira da cama com um livro no colo, embora seus olhos estivessem fixos na porta. Ao vê-lo, ela se levantou e correu para seus braços. Otávio a segurou com uma força que dizia tudo o que as palavras não podiam expressar. Ele a envolveu em um abraço longo, enterrando o rosto em seu pescoço, respirando o aroma que agora significava casa para ele. Acabou, Letícia. Ela nunca mais vai chegar perto de nós. Ele sussurrou, sentindo as mãos pequenas dela acariciarem seus cabelos. Os meses seguintes foram de uma transformação que nem os patriarcas das duas famílias ousariam prever. O homem frio e implacável que comandava o Império Albuquerque havia se tornado um marido dedicado, quase irreconhecível para seus sócios. Ele trocou as viagens de negócios desnecessárias por fins de tarde no jardim com Letícia. Eles descobriram um no outro um refúgio contra a crueldade do mundo exterior. Letícia floresceu sob os cuidados de Otávio, sua confiança crescendo à medida que ela percebia que era verdadeiramente amada, não pelo seu sobrenome, mas por quem era. A tensão romântica que antes os afastava, agora se manifestava em beijos roubados nos corredores da mansão e olhares carregados de uma promessa que apenas eles entendiam. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pela propriedade, Letícia parou subitamente, levando a mão ao ventre com um sorriso tímido que iluminou seu rosto. Otávio parou ao lado dela, a preocupação imediata brilhando em seus olhos. O que foi? Você está sentindo algo? Letícia pegou a mão dele e a colocou sobre seu ventre, ainda plano, mas guardando o segredo mais precioso daquela união. Acho que o herdeiro que seus avós tanto queriam não vai mais precisar esperar, ela disse, a voz embargada pela emoção. Otávio sentiu um choque de alegria tão puro que suas pernas pareceram fraquejar. Ele se ajoelhou ali mesmo, na grama verde, encostando a testa no ventre da esposa. As lágrimas que ele proibira por décadas finalmente encontrando o caminho de seus olhos. A linhagem estava garantida, mas acima de tudo, o amor que ele pensara estar morto agora pulsava dentro de Letícia, renovando a promessa de um futuro
que nenhum contrato poderia comprar. A notícia da gravidez de Letícia espalhou-se pelas mansões das famílias Albuquerque e Vasconcelos como um rastro de pólvora, trazendo uma aura de celebração que há décadas não se via naqueles corredores austeros. Os patriarcas, homens que mediam a vida em ações e propriedades, viram naquela criança a consolidação final de um império. Mas para Otávio, o significado era infinitamente mais profundo. Ele passava as noites com a mão espalmada sobre o ventre de Letícia, maravilhado com a vida que crescia ali, fruto de uma entrega que começara com um contrato frio e florescera em uma paixão que o transformara por completo. Ele não era mais apenas o CEO implacável. Ele era um homem que redescobrira a ternura através da pureza de sua esposa. Os meses de gestação foram vividos em uma bolha de luxo e proteção. Otávio fez questão de que Letícia tivesse o melhor acompanhamento, mas, acima de tudo, ele lhe deu sua presença constante. Helena, agora enfrentando processos judiciais que arruinaram sua reputação e fortuna, tornara-se uma lembrança amarga e distante, incapaz de romper a fortaleza de amor que o casal construíra. Letícia, com a serenidade de quem encontrou seu lugar no mundo, observava Otávio tornar-se o protetor que ela sempre sonhou, mas que nunca ousara esperar de um casamento arranjado. O brilho em seus olhos era o reflexo de uma mulher que não apenas cumpriu um dever familiar, mas que conquistou o coração do homem mais inacessível da alta sociedade. O nascimento do herdeiro ocorreu em uma manhã de primavera, sob a luz suave que entrava pela janela da maternidade privativa. Quando Otávio segurou o filho nos braços pela primeira vez, sentiu o peso de toda a sua linhagem, mas o que realmente o emocionou foi olhar para Letícia, exausta e radiante na cama de hospital. Ele se aproximou e sussurrou em seu ouvido, da mesma forma que fizera naquela noite de núpcias, mas desta vez as palavras eram diferentes. Obrigado por me salvar de mim mesmo. O pequeno menino, neto único e herdeiro de 2 impérios, era o símbolo vivo de que até os corações mais gelados podem ser derretidos pela sinceridade de um amor verdadeiro e resiliente. A história de Otávio e Letícia tornou-se uma lenda nos círculos sociais, não pelo valor das empresas que comandavam, mas pela forma como subverteram um acordo comercial em uma união inquebrável. Eles provaram que, por trás das fachadas de mármore e dos contratos de milhões, o que realmente sustenta uma dinastia é a lealdade e o afeto compartilhado entre 4 paredes. Letícia não era mais a jovem insegura de 23 anos, mas a matriarca respeitada de uma nova era. E Otávio, o homem que sussurrava promessas de amor eterno sob o luar, finalmente entendia que sua maior riqueza não estava em seu cofre, mas nos braços da mulher que lhe ensinou o significado da palavra entrega. Chegamos ao final de mais uma história. Espero que tenha gostado desta narrativa de superação e romance. Se inscreva no canal para não perder os próximos dramas envolventes. Te aguardo na próxima.